Bom dia! Começa agora mais uma edição do Bom Dia Baixada. Hoje é segunda-feira, 13 de agosto, e vamos juntos até às 9 horas da manhã. Abrimos a semana falando sobre construção civil. Como está o segmento na Baixada Santista? Estamos, de fato, saindo da crise? Como a nova lei de uso e ocupação do solo em Santos pode impactar o setor na cidade? Para responder essas e outras perguntas, o Bom Dia Baixada recebe o diretor regional do Sindicato da Habitação, Carlos Meschini. Carlos, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito bom dia. Obrigado, bom dia. Obrigado pelo convite. Estamos aí. E também Gustavo Zagato, presidente da ACECOB, a Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista. Gustavo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nathalie, bom dia, Carlão, bom dia a todos os espectadores. E a partir de agora, você também é nosso convidado, pode participar do programa, me ajudar aqui a conduzir os debates, fazendo sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde já estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Vou começar uma pergunta para os dois. Como é que a gente consegue e pode avaliar o atual cenário da construção civil, do mercado imobiliário na nossa região? Começo com você. Com você. Não, eu estou bem otimista. Eu acho que os números agora que a Secov apresentou agora no final do mês foram bons. Me surpreenderam até. A gente achou que vinha uma força positiva, mas não tão positiva, né, comparado com o último ano, lógico. No comparativo dos últimos 3 anos, o crescimento também foi bom. Lógico, muito pé no chão, né? Muito acompanhando o momento, mas a Baixada sempre surpreende, Nathalie. Mesmo? Sempre surpreende, vem com uma força, uma recuperação, não daqueles moldes que a gente sonhava, né? Até porque realmente houve uma parada muito brusca. Brusca, né? Então a gente sente que está recuperando e os números estão aí para mostrar que realmente foi uma recuperação assim bem surpreendente e positiva, né? Porque a gente esperava que o mercado ainda demorasse por causa do fator econômico, político e isso mostra um otimismo e a gente pode dizer que a população e o empresariado tá mais confiante. Acredito que sim. Dando um voto de confiança. Um voto de confiança. Acho que tem também alguns fatores que a gente tem que ponderar, né? Eu acho que a força da construção civil da Baixada, o apoio dos bancos também, e principalmente a grande situação do nosso momento na construção, que é todo mundo se unindo aqui embaixo para tentar juntos alavancar e sair, pelo menos, né? A gente sentiu que o avião já embicou para cima, né? Já respirou, voltar aos empregos, voltar às vendas, voltar aos lançamentos, tudo, né? Isso que ele está falando é o mais puro reflexo na construção civil? A gente está construindo? Estão sendo construídos e erguidos mais torres aqui na nossa região? Sim. Começam a ser construídos mais empreendimentos. Na verdade, o que eu acho que acontece é que nós estamos há tanto tempo com problemas políticos que a gente está dissociando um pouco a economia desses problemas políticos. Então, eu acho que as pessoas precisam comprar imóveis, as empresas precisam trabalhar, e eu acho que as pessoas perceberam que não vai ser solucionado tão cedo esses problemas políticos. E, independente de quem seja eleito ou não, os problemas vão continuar. Então, o país precisa caminhar, exatamente. Né? Eu acho que nós estamos aprendendo a caminhar um pouquinho dissociado dessa expectativa, e as pessoas, eu acho que elas represaram muitas atividades econômicas, as empresas deixaram de empreender, as pessoas deixaram de comprar, e eu acho que elas perceberam que não adianta esperar ou não adianta acreditar que vai existir alguém que vai resolver todos os problemas. Eu acho que as pessoas estão percebendo que elas têm que cada uma resolver um pouquinho dos seus problemas. E quando puder, dar as mãos para chegar no objetivo comum, né? Exatamente. Então, acho que os empresários perceberam que não vai ter uma varinha mágica dizendo, olha, daqui para frente vai ser tudo melhor. Ou as pessoas não vão... eu vou comprar apartamento só daqui a 2 anos que vai ser melhor. Não, acho que as pessoas cansaram e estão andando. Isso é um reflexo no número de lançamentos, no número de compra de apartamentos. As pessoas estão, sim, retomando isso. E a atividade, sim, é melhor. Eu sou otimista também. Eu achei que nós, a partir do início do ano que vem, teríamos uma reação melhor. Mas não, eu acho que antecipou um pouquinho isso. E eu acho que eu já percebo
por parte dos empresários, já estão procurando terreno, já estão agora com a nova lei de ocupação do solo, pelo menos com um marco legal que você já saiba como vai ficar para os próximos anos. Uma segurança jurídica, né? Uma segurança jurídica, exatamente. Antigamente nós estávamos assim, vai mudar, não se sabe se é para melhor, para pior, o que vai ser. E a gente investe nosso dinheiro, não sai do jeito que a gente imagina, pede dinheiro. Exatamente. E as outras cidades da região é o mesmo conceito, quer dizer, as perspectivas são de que existam incentivos na construção, que a legislação incentive, porque todas perderam empreendimentos. Então, a tendência é que melhore nesse sentido. E eu acho que a economia, ela não que esteja muito melhor, mas eu acho que ela está pelo menos mais estável. Nós, pelo menos, paramos de sentir que a coisa ia piorar. Então, eu acho que é aquele momento que o turning point. Quer dizer, eu acho que daqui para frente as coisas vão ser mais estáveis e melhores. E sim, eu tenho a mesma perspectiva de que eu sou otimista. Eu acho que a gente vai voltar a ter uma curva de crescimento consistente. Do ponto de vista da locação, Carlos, durante muito tempo não foi uma boa opção você locar imóvel, né? Os donos de apartamento passaram aí alguns anos sem poder reajustar preços, porque o reajuste era sempre negativo, o índice de reajuste era sempre negativo. Como é que está esse cenário? Alugar imóvel agora, ou locar o imóvel, tanto para quem loca quanto para quem aluga para o proprietário, é um bom momento? Há uma margem de negociação? Não, assim, continua um bom momento. Na verdade, os imóveis ainda começaram, muita gente que tinha estoque, né, e não conseguia vender, partiu para a locação. O fator jurídico pesou bastante, né? Hoje em dia, juridicamente, é muito melhor você locar, porque o grande problema antigamente era o jurídico. Sim. As pessoas não tinham muita segurança de locar o imóvel, de tirar o inquilino ou coisa parecida. Então, hoje, a gente tem juridicamente uma segurança melhor e o estoque de imóveis coube vir para o mercado algumas opções melhores. Outra coisa também os preços, né? Antigamente você tinha, por não ter muito imóvel para alocar, preços mais altos, preços né? mais altos. E hoje, por causa de mais imóveis, os preços se estabilizaram um pouquinho. E, na verdade, eu acho que a opção de locação está muito boa. Às vezes, tem muita gente ainda... Pô, vou pensar mais um pouco, vou continuar com a locação para poder comprar, ou vou comprar, esperar o lançamento, como o Gustavo falou, que vai retomar. Então, a locação continua um bom negócio. A figura do fiador, ele tende a desaparecer? Eu acredito que sim. O fiador é uma coisa que vai ficar para o passado, né? Hoje, a maior parte das pessoas que locam seus imóveis optam por seguro-fiança, né? Seguro-fiança e agora tem a previdência privada, né? O seguro-previdência, que é um outro... Ou calção. Ou calção. O calção hoje é o que mais o pessoal gosta mais de usar, né? É mesmo? Porque antigamente ele não era tão bem visto, o calção, né? Ele mudou esse perfil. Por causa da segurança jurídica. Então, você tem hoje uma facilidade, uma agilidade mais rápida, é muito mais rápido tirar o inquilino, né? Você poder fazer uma opção jurídica de poder, com o que você tem no calção, dos 3 meses, você consegue tirar ele e ainda repor mais ou menos o que você perdeu. Dá um respiro, né? Para não precisar ficar brigando juridicamente ali, com despejo, enfim. Então, isso aí tem ajudado bastante. O pessoal tem optado por calção. E para quem aluga o imóvel e faz tudo certinho, ao final acaba sendo, entre aspas, uma poupança, né? Sim. É exatamente isso. E facilidade também, né? Eu deposito o calção, assino o contrato, pego a chave. E acabou. Do ponto de vista dos lançamentos, Gustavo, qual é o perfil? A gente ainda mantém aquele perfil de 2 dormitórios? Ou isso está diversificado aqui na nossa região? Está diversificado e eu acho que assim, nós demoramos um pouco para seguir o mercado mundial, né? Existe uma tendência, eu acho aqui no Brasil, de um modo geral, em Santos, a gente vai sentir, os apartamentos vão ser um pouco menores. Menores, exatamente. Algumas coisas que nós fazíamos antigamente, agora não vão ter mais, quer dizer, parte de dormitório de empregada, banheiro de empregada, essas coisas todas, elas tendem a sumir, porque, na verdade, não é toda a família que tem mais alguém ajudando em casa todo dia. Sim. Os conceitos de plantas mais abertas, cozinha integrada com sala, isso eu acho que é aproveitamento de espaço, exatamente, né? Aproveitamento de espaço e as pessoas, elas tendem a ficar menos tempo em casa e um apartamento maior é mais caro, então as pessoas optam por um apartamento que seja mais otimizado. Eu acho que isso é uma tendência daqui para frente. E condomínios clube, né? Área de lazer, essas coisas, eu acho que é uma tendência, mas eu acho que sempre vai existir mercado para o alto padrão.
mas numa quantidade menor. Eu acho que a tendência, sim, são apartamentos um pouco menores, um pouco mais, plantas mais bem aproveitadas, condomínios com uma infraestrutura de lazer. Eu acho que essa é a tendência para Santos e para o Brasil hoje, na verdade. A gente vai sair um pouco daquele estigma. Nós aqui em Santos brincávamos, isso nossos construtores. A gente faz apartamento aqui em Santos que em São Paulo. O de 2 em Santos, em São Paulo é quase 4. É verdade, a gente brincava muito disso. Quer dizer, nós fazíamos apartamentos aqui em Santos que qualquer pessoa que vinha de São Paulo falava assim, nossa, mas são só 2 quartos, mas aqui cabia mais um. E por algum motivo, nós falamos, não, mas o pessoal de Santos gosta de apartamento assim. Na verdade, é uma questão de oferta. É lógico. Se era ofertado, é óbvio. É lógico. Nós preferimos espaço, todos nós. Claro. Mas eu acho que com o aumento do preço, com essas condicionantes todas, eu acho que sim, a tendência são plantas menores, mais bem aproveitadas, sem tanto espaço, assim, que a gente... Assim, espaços de serviço, espaços assim, não. Acho que vai ser uma coisa mais compacta. Vamos falar do ponto de vista de preço, porque ainda é muito caro, se comparado a outras regiões do país. Pelo menos é o que dizem. Não é. Isso mudou? Sim, na verdade, assim, eu tô com os números aqui. A média de preço nacional é de R$ 7.631 o metro quadrado. Em Santos é R$ 5.317. Nós estamos abaixo da média nacional. Quer dizer, o que aconteceu, sim, é que houve uma valorização do imóvel em Santos e no Brasil, isso nos últimos 10, 12 anos. Então, você passou a um outro patamar, um patamar mais realista. E as pessoas têm uma ideia de que o imóvel ficou caro. Não, na verdade, o imóvel em Santos, ele talvez seja mais caro que alguns lugares, mas é muito mais barato que outras cidades de mesmo porte, se nós compararmos com qualquer bairro de São Paulo, sim, que seja de alto padrão ou de médio alto padrão, nós somos mais baratos. Então, não, na verdade, não é verdade que nós somos super caros. Eu acho que... Existe opção para todos os gostos? Do ponto de vista, por exemplo, assim, hoje, qual é a média de preço de uma unidade residencial? Varia muito. Esse é o número que a gente não consegue falar. Quer dizer, nós temos uma média, que é a média do que está à venda. Santos tem uma característica de que o terreno em Santos é caro. Nós temos pouco terreno. Nós não temos oferta de espaço. Então, nós nunca vamos conseguir ter muita oferta de habitação popular ou esse Minha Casa Minha Vida mais barato, na verdade, né? Quer dizer, 1,5, 2. Diferente, por exemplo, da situação de Praia Grande, que tem mais espaço. Praia Grande tem um pouco mais de espaço, mas ainda assim também não é uma... Não são cidades que nós podemos comparar, por exemplo, com o interior, que você tem áreas... Ribeirão Preto, sei lá, São José dos Campos, cidades que você tem espaço para construir. Não, nós não temos e não vamos ter. Cada vez menos, né? Exatamente. O que nós temos é que focar as áreas que nós talvez consigamos fazer, é o que a gente falou tantas vezes aqui no programa mesmo, sim, que a prefeitura incentive que seja feito isso, para que você consiga construir num preço que entre no que é o Minha Casa Minha Vida, ou nesses programas, para você conseguir viabilizar alguma coisa que seja... Existe sim em Santos. Na verdade, você tem alguns empreendimentos, mas você tem essa limitação do custo do terreno. Então, assim, aqui em Santos nós sempre vamos ter uma tendência de produtos médio-alto. Médio-alto. Justamente pela falta de oferta de espaço. De espaço. Santos, você tem a área insular, sim, que é dividida entre o porto, sim, e entre a cidade, essa, sim, grande discussão, sim, infinita. Sim. Então, na verdade, nós nunca vamos ter oferta de espaço. Nós temos a área continental, que ela é praticamente uma área de preservação ambiental, quer dizer... Você não pode mexer. Você tem poucos espaços, sim, que você talvez consiga. Esses espaços vão brigar com o porto também, a hora que você tiver uma condição, sim, de estabelecer. Então, assim, nós sempre vamos ter essas limitações. E as cidades da região são parecidas. Se você pegar... São Vicente tem uma área continental que talvez consiga ocupar melhor, mas mesmo assim é limitado, né? E você é carente de infraestrutura, muitas vezes. Então, não acaba adianta sendo você uma equação... construir e não ofertar infraestrutura para quem vai morar, né, naquela Exatamente, região. Mas mesmo assim, Praia Grande, São Vicente e Guarujá ainda são hoje as ofertas que têm melhor para esses empreendimentos populares, ainda são as que têm mais oferta de empreendimentos populares. Sim. Do ponto de vista do valor do aluguel, Carlos, a gente ainda vê muito aqui em Santos a questão da prática do pacote, né? Que não é tão usado em outras regiões do país. Eu falo porque eu já morei em alguns estados e quando eu cheguei em Santos e vi essa questão do pacote, eu falei, nossa, que coisa interessante, como é que isso funciona, enfim. Mas hoje a gente vê que
o valor dos aluguéis, antigamente a gente pensava assim, eu quero ir para um lugar mais barato, eu vou para a região X. Eu quero ir para um bairro um pouco melhor, hoje os preços estão muito próximos. Por que disso? Não, eu acredito que as próprias regiões também estão próximas. Os empreendimentos, como vocês falaram, os empreendimentos que são condomínios clubes, eles vêm com qualidade de moradia, então começa a ficar muito próximo. Então, se você... E o pacote também, porque tem muitos apartamentos que ainda têm o condomínio alto, Sim. o IPTU alto. Então... E o condomínio muitas vezes é variado, né? Variante, tem... Exatamente. Então, pelos mais novos ficarem com condomínio menor, com divisão de água, de luz e coisas desse tipo, você acaba tendo essa proximidade. Mas isso aí é por adaptação de mercado mesmo, por, evolução do mercado, né? A mudança também do conceito de moradia. Então, você prefere, às vezes, ir para um imóvel menor, pagar e aí ter um pouco mais de qualidade de moradia e com o mesmo tipo de aluguel, o mesmo valor de aluguel. Do ponto de vista de característica de imóvel, é verticalizado, né? A gente total. Total. Horizontal é mosca branca, né? Não. É mosca branca. Não. O horizontal em Santos, e mesmo nas demais cidades da região, é uma tendência a ser cada vez menos, porque você precisa viabilizar o custo do empreendimento. E o terreno é caro. A variável terreno em Santos, na região, é muito cara. Aqui na nossa região, a gente vê aqueles condomínios, como a gente vê, por exemplo, no interior, em Ribeirão Preto, é um sonho que talvez não aconteça, né? Não dá para viabilizar. Não dá para viabilizar. No próximo dia 15, quarta-feira, a gente vai ter aí a 7ª edição do FICOM, né? Que já se estabeleceu como um evento de grandes debates quando a gente fala de construção civil. Esse ano vocês vão focar, as discussões vão estar voltadas a qual tema? Na verdade, a gente vai discutir justamente essa evolução que está tendo nos projetos, no negócio da construção. A gente tende a acreditar que nós somos isolados e que Santos é uma ilha e que nós estamos fora de todo o resto, e não é verdade. Imagina, tem que ser integrado. Exatamente. Né? Na verdade, a gente tende a achar isso e que nem você fala, por exemplo, pacote, ou a gente fazer apartamentos grandes e todo mundo fazendo pequenos. Quer dizer, isso é uma coisa que a gente precisa começar a entender qual a nossa... cenário nacional. Exatamente. Nacional e mundial. Então, assim, a tendência é essa. A gente quer discutir justamente isso e parar de ficar com essas discussões que nós só olhamos para dentro de Santos e achar que Santos... a gente tem que resolver isolada do mundo. E que temos que resolver todos os nossos problemas aqui, porque Santos tem qualidade de vida, Santos é legal, então vamos deixar tudo do jeito que está. E, infelizmente, querer deixar tudo do jeito que está... Estagna e você acaba perdendo o que você tem. Você tem que evoluir junto. Então, na verdade, o FICOM, esse ano, a tendência é justamente essa. A gente vê qual é a situação do mercado e quais são as tendências para as empresas, para projetos, para urbanismo, quer dizer, para a gente tentar conseguir fazer com que Santos seja melhor e manter essa qualidade que tem. Quer dizer, essa é a nossa vontade. Então, a gente está querendo discutir isso. Acho que é uma tendência mundial a gente discutir a nossa qualidade de vida. Isso em todas... E eu acho que mais do que a qualidade de vida é a questão da sustentabilidade, né? Porque a gente não adianta a gente fazer mais nada ou dar nenhum passo à frente se a gente não pensar na nossa responsabilidade do ponto de vista do meio ambiente, né? Total. Acho que agora não tem mais como não seguir esse caminho, né? A sustentabilidade é tudo. A gente vai mais num patamar adiante e saber que cada vez mais essa coisa vai ser pontuada. E eu acho que é isso. Esse é o caminho, né? E o empresário precisa estar atento a isso, né? Não pode virar as costas para uma coisa que é tendência mundial. Não. Na verdade, a gente até, às vezes, fala, a gente precisa de incentivos para isso. Num primeiro momento, é mais caro você fazer um empreendimento que seja verde, um green building, do que um empreendimento normal. Você vai ver os benefícios, isso ao longo dos anos. Sim. É a longo prazo, não é imediato. Então, você precisa também de incentivos por parte do poder público, ou da prefeitura, ou de impostos, para beneficiar esses empreendimentos. E isso ninguém quer. Quer dizer, nenhum ente público quer perder nada. Então, assim, quer dizer, é fácil falar assim, vocês têm que fazer. Você fala assim, ok, nos ajudem a fazer, quer dizer, deem algum benefício. Eu lembro hoje já é padrão você ter a medição individualizada de água nos empreendimentos, né? Mas não é padrão que a Sabesp meça
unidade por unidade. Ela não faz isso. Não faz Fala, mesmo. eu meço no prédio, vocês se virem. Se algum condomínio não pagar, é o condomínio que se vira. Você me desculpa, não. Tá errado. Tá errado. Tá errado, Quer dizer, então assim, Totalmente, ao mesmo tempo que você totalmente faz, errado. você incentiva que você tenha a medição individualizada, você fala assim, pô, mas vai dar trabalho, em vez de eu medir 1, eu medir 70, 80, 100. E não, continua desse jeito, quer dizer, existe sim uma forma de ser feita a medição individualizada das unidades, mas ainda é muito complicada, é muito burocrática. Então, a gente precisa sim que você dê também ferramentas para que... Facilitadoras, né? Exatamente. Não é só cobrar e ficar quieto. Quer dizer, na verdade, vamos ajudar, vamos sentar. Isso é uma discussão que a gente tem muito, eu na Secob falo muito. Quer dizer, a gente tem que parar de achar que, assim, eu, empresário, você, poder público, o outro, sei lá, é jornalista ou qualquer coisa que seja, e cada um, eu defendo o meu lado, você defende o teu. Não, vamos sentar junto e falar assim, olha, eu preciso disso, você me ajuda nisso, e vamos sentar. Isso parece ruim aqui. Quer dizer, aqui no Brasil, fazer essas parcerias parece ruim, que nem acontece em muitos países, de o governo incentivar isso. Na verdade, a fórmula está pronta, né? Por que a gente está querendo ir na contramão do que já está dando certo no resto do mundo, Exatamente, né? exatamente. Quantos países não brigam pelas empresas do país? Quer dizer, os Estados Unidos e outros países, eles defendem. Peraí, a minha empresa aqui, ela precisa disso. E aqui é o nosso contrário. Fala assim, pô, meu empresário está lá, pô, ele ganha já, ele que se vire. E não, quer dizer, nós precisamos que todos trabalhem juntos para a coisa fluir melhor. Até para que o empresário possa trabalhar, porque ele trabalhando, ele gera emprego, né? E aí a gente movimenta uma roda extremamente importante da economia. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo, a gente volta em instantes, não saia daí, até já. O Bom Dia Baixada está de volta e quem passa ou mora na rua Frei Gaspar, uma das principais vias de São Vicente, reclama do andamento das obras realizadas pela Prefeitura. Nas imagens é possível ver trechos recapeados, calçadas abertas, muitos buracos e nenhum funcionário trabalhando. Tem uns 20 dias que eles não aparecem. Quando vêm, eles ficam nas esquinas, aí ficam conversando, passa 2 horas, saem e não voltam mais. Primeiro chegou a correspondência dizendo que ia ser interditada. Poucas às vezes foi interditada. Muitas das vezes uma mão vira mão dupla para fazerem aqui. Só que assim, eles, em 4 meses, se você ver, eles só fizeram esse meio fio aí que está pela metade. A poeira também é um problema, principalmente para quem tem criança pequena em casa. Desde que nasceu, ele não consegue ter uma respiração boa, né? Por causa dessa poeira, que os ônibus passam, as carretas passam e levantam essa poeira. E, no caso, o meu carro e a casa some. Então, praticamente, a minha mulher tem que viver trancada dentro de casa para a poeira não entrar para dentro de casa. A casa tem que ficar fechada o dia todo, inclusive até o vitrô do banheiro tem que ficar fechado, porque é só poeira. Aí os carros passam onde, até bitrem passa aqui. E quando passa, estremece tudo. E eles não dão jeito disso aí. Os motoristas também reclamam. Devagar, com atenção para não bater nos outros carros desviando, né, dos buracos, porque tá terrível, viu? E faz tempo. Parecia que ia arrumar, mas está muito devagar essa obra. Eu acho que a solução que dão é sempre paliativa, na minha opinião. A solução ela é meramente paliativa, ela não resolve absolutamente nada. Porque teria que tirar todo o pavimento, refazer toda a parte de baixo para sustentar o peso. Eles vão arrumar aqui, daqui 2 meses está esburacado de novo. Em nota, a Prefeitura informou que até o fim do ano, 60 vias em toda a cidade serão contempladas com asfalto. Serão investidos cerca de 50 milhões de reais entre verbas estadual, federal e recursos próprios. Na Frei Gaspar, parte da rua já foi asfaltada e foram feitas guias e sarjetas. Por conta das chuvas dos últimos dias, o serviço foi interrompido e será retomado assim que o tempo melhorar. Vamos só aqui fazer um adendo. A administração pública deve sim dar celeridade às obras, deve sim dar resposta aos moradores da cidade, mas toda e qualquer obra traz transtorno. Dentro da nossa própria casa, quando a gente vai fazer uma simples reforma, a gente tem contratempo. Então, se a gente quer uma cidade melhor, a gente também precisa ajudar um pouquinho, tendo paciência. E voltamos com os nossos convidados, participam do Bom Dia Baixada, o diretor regional do Sindicato da Habitação, Carlos Meschini, e Gustavo Zagato, presidente da Secob.
Você também pode participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496, pela nossa fanpage no Facebook, onde estamos simultaneamente ao vivo, pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. E é verdade isso quando eu falo, né? Porque reforma dá trabalho. Dá. Obra dá trabalho. Obra dá, causa transtornos, faz barulho, sujeira. Isso, infelizmente, é uma realidade. E realmente as pessoas não gostam. Todo mundo adora ter o empreendimento pronto, bonito, do lado, mas não gosta do tempo da obra, né? Eu acho que assim, o que nós temos que fazer sempre é tentar mitigar esses transtornos, fazer com que as coisas sejam o mais suaves possível, mas as pessoas realmente têm que ter um pouquinho de paciência. A gente não consegue fazer nenhuma obra sem fazer barulho, sujeira. E toque de caixa, né? Exatamente. A gente tem que ter um tempo que demora, não tem jeito, faz parte disso. E às vezes São Pedro não ajuda, né? Não, e às vezes chove mesmo, é verdade. Não, é verdade, às vezes chove, às vezes falta alguma coisa, às vezes acaba o diesel, acaba o combustível. Às vezes tem greve de caminhoneiro. Tudo isso impacta, mas eu acho que a gente aqui em Santos até é razoavelmente feliz nesse sentido, porque as empresas daqui, a grande maioria são empresas locais. Então, são empresas de santistas, são empresas de pessoas que moram aqui, que os filhos nasceram aqui. Então, realmente a gente se preocupa um pouco com isso, a gente se preocupa... com prazo, né? Com prazo, a gente se preocupa com esses transtornos, porque as pessoas conhecem a gente, né? Quer dizer, a gente está fazendo a obra, a gente vai tomar café na padaria da esquina, sabem que é... Zagato, exatamente, como é que tá obra então a gente tem isso, todas as empresas da região têm um pouco disso, então a gente tem uma preocupação, eu acho que um pouco maior com esse sentido, sim. Carlos, as pessoas estão mais atentas ou cuidadosas quando vão alugar um imóvel e procuram um corretor ou ainda não? Não, acredito que agora, como eu lhe falei, a segurança jurídica mudou bastante, né? Eu acho que as pessoas estão um pouco mais atentas, elas procuram olhar mais o contrato e buscar mais esses caminhos, essas alternativas para no futuro não ter problema com a locação. A gente sempre dá um conselho, tenha um pouco de paciência para alocar, porque o início é muito mais importante de você não ter um problema no futuro. Você escolher bem o inquilino, procurar saber o imóvel também, para você na frente não ter um problema. Às vezes a pessoa está com pressa, ela quer correr para fazer, para acontecer, tanto para alugar quanto para pegar o imóvel, e aí ela acaba tendo um transtorno jurídico, né? Como é que uma pessoa que, por exemplo, quem está nos assistindo, quer alugar, eu acho sempre importante a gente fazer esse serviço. Como que ela sabe que o corretor está credenciado, devidamente credenciado, e não está caindo na mão de um golpista? Primeiramente, ela tem que avaliar isso, né? O credenciamento, se ele tem uma imobiliária, uma base também, porque às vezes o corretor autônomo, ela tem que saber quem é o autônomo, porque tem muito autônomo que não é corretor, né? Sim. Se intitula, e eu acho que tudo isso é muito importante para quem vai procurar um imóvel, tanto para comprar quanto para alugar. E isso é o mais importante de tudo, é você procurar saber quem aonde está a empresa, né, o histórico dela, né, isso também te dá uma segurança. Como o Gustavo falou, eu vou na padaria e alguém fala para mim, Gustavo, dá para você arrumar meu apartamento lá? Isso aqui em Santos funciona. Então, isso te dá uma segurança de que se acontecer alguma coisa, você tem para quem reclamar e aonde reclamar. Isso é uma base. E todos os escritórios que trabalham com isso têm uma assistência jurídica já. Oferece isso para o cliente. Tem um departamento já jurídico. Tem um departamento jurídico, já passa por um advogado. E se você puder ter também um advogado que olhe o seu contrato, também é importante, né? E isso te ajuda bastante. Gustavo, recentemente Santos aprovou as alterações na Lei de Uso e Ocupação do Solo. De que maneira esta nova lei vai impactar no mercado da construção civil santista? Eu acho que a legislação é positiva, de um modo geral. Vamos, assim, analisar ela a grosso modo. Eu acho que ela... era necessária, né? Era super necessária. Quer dizer, nós em Santos, nós precisávamos, como eu falei antes, de um marco que a gente criasse uma estabilidade. Nós fazia desde o início da atual gestão, né? Acho que faz 6 anos, não é isso? Isso. Que se discutia uma nova legislação. A gente não consegue trabalhar nessa pressão. Nós precisamos ter uma estabilidade para saber o que nós podemos fazer em determinada região, para a gente saber quanto vai custar, por quanto a gente pode vender e se é viável ou não.
E nós estávamos trabalhando há muitos anos nessa expectativa de que a qualquer momento talvez pudesse ter uma legislação que podia ser melhor, pior, não se sabia como. E esse é o pior dos mundos. Eu sempre brinco que o que a gente precisa é de estabilidade. Quer dizer, nós precisamos de regras claras e que nós saibamos que essas regras não vão mudar a qualquer momento. Não vão mudar no meio do jogo, né? Exatamente, não. A gente cansa de falar, mas assim, desde o momento que nós compramos o terreno, até aprovar o projeto, até lançar e até vender, nós demoramos muitas vezes 1, 2 anos só nisso. Então, assim, a gente precisa ter um pouco de estabilidade. A gente estava num momento que não se sabia exatamente o que ia acontecer. Eu acho que no final, depois de muitas discussões, nós conseguimos um denominador comum. Conseguiu-se o que se conseguiu. Eu acho que em muitos pontos ela é benéfica, em muitos pontos ela é tímida, poderia ter sido mais radical em algumas situações. Mas o primeiro passo foi dado. Foi dado. Eu acho que isso é importante, Exatamente, né? exatamente. Eu acho que se entendeu que Santos já tem uma característica. Quer dizer, esse é o primeiro ponto. Quer dizer, não adianta a gente ficar discutindo como Santos poderia ser se Santos fosse, por exemplo, como Campinas ou como Ribeirão Preto. Não, não é. Santos não é, Santos é Santos. Santos é Santos, ponto. Então, nós temos já uma característica de consolidação de como se constrói em Santos. Então, o que nós temos é que melhorar e evoluir e entender o que nós precisamos ajustar. Todos reclamam que o imóvel em Santos é caro. Não é tão caro quanto outras regiões. Mas, em qualquer mudança que nós restringirmos, qualquer coisa a mais vai se tornar mais caro. Tudo que restringir, encarece. Nesse sentido, a desobrigatoriedade de construir prédios com garagem em áreas que têm estrutura de mobilidade, barateia o imóvel. Sim, você dá para o empreendedor a opção. A opção. Eu acho que nessa condição, a lei nesse ponto, ela foi feliz no sentido de dar mais flexibilidade para o projeto. Isso é uma coisa que nós discutimos muito. Aqui em Santos, existia uma regra de bolo que praticamente você tinha que seguir ela. Alguém pensou nela e os empreendimentos tinham que estar daquele jeito. Por quê? Porque alguém gostou daquilo. Eu acho que assim, a legislação começa, ela ainda é tímida nesse sentido, mas ela dá um pouco mais de liberdade a você fazer um empreendimento que, por exemplo, em alguma região que tenha um serviço público, você pode não fazer vaga ou fazer metade das vagas ou atender melhor isso. Você dá mais liberdade nas plantas dos empreendimentos, quer dizer, a prefeitura não vai ficar vendo se você está fazendo a compartimentação daquela forma, se alguém acha que, por exemplo, tem que ter área de serviço com tantos metros ou não. Quer dizer, a prefeitura dá mais liberdade. É lógico, os arquitetos, eles conhecem a legislação e eles têm que atender às normas e isso. Mas, tirando isso, eu acho que a prefeitura não vai dar pitacos mais nisso. Quer dizer, eu acho que isso é uma evolução. Vai deixar trabalhar. Exatamente. Vão deixar trabalhar. Vai, porque nós tivemos uma reunião uma vez com a prefeitura que foi engraçado e se discutia essa questão das áreas de serviço. E as pessoas uma falava assim, não, mas precisa ter um tanque grande, porque quem lava roupa... Não, mas não precisa, porque não lava, usa máquina. Quer dizer, se nós formos discutir isso, não vai a lugar nenhum nunca. Não é essa a discussão. Não é essa a né? discussão, exatamente. A gente discussão. não pode discutir disso, se precisa. O que nós precisamos, assim, atender legislação, normas e dar liberdade. Se, por exemplo, alguém não quer ter aquele espaço como área de serviço, ok. Quer dizer, se alguém quer ter aquele espaço, por algum motivo, acha que ele quer ter a cama do lado da sala, que não incomoda, ok. Quer dizer, a gente não pode querer doutrinar ou querer colocar limitadores para a vida da própria pessoa. Quer dizer, claro. A gente tem que... Até porque se você colocar limitadores, a pessoa vai buscar outro empreendimento. Não, exatamente. Quer dizer, e a pessoa depois vai reformar e fazer do jeito que ela acha melhor. Exatamente. E não tem. Então, assim, eu acho que a legislação nesse sentido é mais legal e vai, pelo menos, assim... nós tínhamos muitos projetos, eu acho que estavam represados, das pessoas esperando como os empreendedores, o que ia acontecer. E eu acho que a gente vai ter mais lançamentos melhores. Eu acho que a gente vai ter uma evolução nos empreendimentos em Santos. Nos últimos 12 meses, Carlos, houve uma movimentação de quase 4 mil unidades residenciais. Quais fatores levaram a esse número que é bastante significativo? Como eu lhe falei, né? A gente teve uma pesquisa agora, foi uma surpresa essa evolução nesses 12 meses. 66% de evolução nesses 12 meses na Baixada toda. Num momento de crise, né? Num momento de crise. Eu acho que isso tem... O Minha Casa Minha Vida, o econômico ajudou muito, né? O econômico puxou bastante esse número. E principalmente a situação da oportunidade de eliminar o estoque. É como o Gustavo falou. Quem teve essa visão de falar, olha, hoje eu tenho uma oportunidade de comprar um imóvel que talvez daqui a alguns anos eu não vou ter,
teve essa coragem, esqueceu um pouco o fator político e econômico e fez um bom negócio. Porque hoje, realmente, já vem, de alguns anos a gente vem falando aqui, né, que a gente sempre vem aqui falar, que é a oportunidade agora, né? É o momento de você comprar um imóvel que o estoque ainda está alto. Né? E, enfim, esse foi um fator que ajudou bastante, porque diminuiu bastante o estoque nesse ano. Esse ano deu uma diminuída no estoque e isso veio também o econômico, lógico, que tem uma carência habitacional, todo mundo é muito grande, ele se impulsiona porque os números são altos, então você fala, nossa, 4.000 unidades, mas se a gente eliminar 2.000 em Minha Casa Minha Vida, a gente não está falando de números astronômicos, né? Mas Mas, de qualquer maneira, é um filão de mercado, não pode ser ignorado. É um filão de mercado que tende a crescer, né? Porque é aí que está a nossa carência. E essa oportunidade que as pessoas começaram a ver que é agora a hora ainda de comprar um imóvel, porque a gente tem uma visão, eu vou falar aqui para você, e é verdade, o Secov tem uma pesquisa que se continuar desse jeito, se lançando menos e vendendo e acabando com o estoque, daqui a 3, 4 anos vai faltar imóvel. Nossa! Vai faltar imóvel. E o preço vai subir. E o preço vai subir. De novo. O preço vai subir, aí essas oportunidades... lei da oferta e da procura. E as oportunidades vão acabar, né? Então a gente... É isso, o pessoal começou a sentir, poxa vida, eu tenho condição de comprar isso aqui que talvez lá na frente eu não vá ter. E aí entra nisso que o Gustavo falou, os preços não estão absurdos, não são tão caros quanto eles aparentam ser, porque... E ainda há margem de negociação também, sem né? dúvida, não é um preço fechado, lógico. 5 mil, quanto é que é aqui? 5.317, pronto, acabou, não é? Não. E esse número é um número baixo. A gente tinha no alto padrão uma média de 7.700. Né? E a gente vê que, lógico, o alto padrão nesses últimos 3 anos, a gente fala de alto padrão, tanto de 4 dormitórios, quanto de 2, quanto de 1. Sim, E a gente tem, nesse período... O mercado de luxo não tem a ver com o número de dormitórios, Não tem a ver com o número de dormitórios, e tem a ver com a qualidade de moradia. Sem dúvida. E, lógico, a posição, né? De estar perto do mar, ou então estar no local especial. Nisso tudo, a gente entra todo o custo de evolução da construção em cima disso. E a oportunidade que também, nesses últimos anos, os clientes que tiveram essa coragem, aspas, né, que tiveram uma visão, conseguiram fazer grandes negócios. O Bom Dia Baixada vai para mais um rápido intervalo, a gente volta em instantes, não saia daí. Estamos de volta e chegamos ao último bloco do nosso programa. Participam do Bom Dia Baixada o diretor regional do Sindicato da Habitação, Carlos Meschini, e Gustavo Zagato, presidente da Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista. Ainda dá tempo de você participar do nosso programa, fazer sua pergunta para os nossos convidados. Estou esperando sua participação. Meu celular está aqui, ó, em cima da bancada. Pelo nosso WhatsApp, que é o 13988779496. Pela nossa fanpage, onde estamos simultaneamente ao vivo. Pelo nosso Instagram e pelo nosso Twitter. Um dos pontos centrais da nova lei da uso e ocupação do solo é o repovoamento do centro da cidade. Uma área linda, porém degradada. Como a construção civil pode ou como a construção civil pretende investir naquela região? Na verdade, eu acho que a construção civil chegou antes do que os investimentos públicos, né? Nós, por exemplo, naquela região do Valongo, nós tivemos os prédios, o prédio da Petrobras, né? Nós temos um hotel, nós temos 2 prédios de escritórios também, numa região que era completamente degradada, né? O que nós precisamos, sim, nós precisamos aqui o VLT chegue lá, que é o próximo tramo que eles vão fazer do VLT, quer dizer, em princípio é chegando lá. Nós precisamos de infraestrutura, nós precisamos de segurança e nós precisamos resolver a questão dos caminhões e dessa interface. Então, assim... Desse conflito, na verdade. O que nós precisamos? Nós precisamos que, efetivamente, exista um plano, um projeto, existam obras para nós conseguirmos transformar essas regiões, que são as regiões que, sim, tendem a absorver melhor essa questão das habitações populares. Paquetá, Valongo, Vila Nova, quer dizer, eu acho que são bairros que cabem sob medida nisso, perfeitamente. Né? Agora, o que nós precisamos também é resolver esses problemas de infraestrutura. Quer dizer, não adianta... conflitos urbanos, né? Na verdade, são conflitos urbanos. Precisamos de investimento. Nós precisamos de investimento e de obras para resolver
essa questão para o empreendedor. Não adianta levar para a construção civil ou para o mercado imobiliário opção e você não dá condição. Exatamente, né? Quer dizer, o empreendedor não vai... Já houve, o que eu estou falando assim, eu dei exemplos lá no Valongo de empreendimentos que chegaram antes de todo o resto. Sim. Então, na verdade, assim, quer dizer, se os empresários enxergarem que existe uma possibilidade, ele vai querer. O empresário tem esse espírito empreendedor, esse espírito de querer perceber o mercado, né? e investir antes. Quer dizer, quem chega antes ganha. Lógico. Mas nós precisamos ter um pouco de... uma luzinha, pelo menos, sinalizando isso. Eu acho que... eu vejo com bons olhos essa vontade da prefeitura. Eu acho que se nós conseguirmos colocar o transporte público VLT lá, já é um primeiro passo. Quer dizer, nós vamos ter que resolver os problemas. Sim. Mas não vão ser resolvidos esses problemas sem gastar dinheiro e sem que isso seja... Não é tirando o coelhinho da cartola. Não é. Não é só com um projeto. Nós precisamos executar esse projeto. E a execução desse projeto requer recurso financeiro. Dinheiro. Né? Dinheiro, não tem jeito. Do ponto de vista da revitalização do centro, aqueles imóveis que a gente tem no centro da cidade e que hoje a gente passa no centro, tem um monte de placa de aluga-se. Né? A gente vê o centro despovoado mesmo. Do ponto de vista da locação, o que precisa mudar nesse cenário, nesse mercado, para que a gente volte a ter pessoas com interesse de locar imóveis naquela região? Eu acho que vai ter que ter uma mobilização tanto do governo do Estado, do governo municipal, dos órgãos, para poder ter um incentivo a mais, Nathalie. É difícil para o empresário hoje locar alguma coisa no centro se ele não tiver um retorno, uma facilidade. Já está difícil de locar em todo. A parte comercial de Santos realmente ficou um pouco prejudicada por causa que... É muito difícil você montar negócio aqui, que esse negócio sobreviva por vários critérios. Né? A gente tem uma população de 30 anos, é a mesma população. E ela está envelhecendo, ela está envelhecendo e ela ainda tem uma característica de ir para São Paulo. Qualquer coisa a gente gosta mais de ir para São Paulo. Então, tudo isso dificulta muito a parte comercial. E se não tiver incentivo para poder tentar montar alguma coisa no centro, vai ficar difícil. A gente acompanhou aí, Gustavo, a gente tem acompanhado bastante aí vários debates com a prefeitura de tentar mudar o centro, tentar fazer calçadões, enfim. A prefeitura está preocupada, o pessoal do planejamento aí, a gente viu alguns debates lá, enfim. Eu acho que isso vai ter que ser aprofundado, vai ter que mexer bastante, senão a tendência é cada vez o centro ficar um pouco mais vazio. Mais vazio, né? Mais vazio do que já está. Vamos falar um pouquinho do projeto de lei 68/2018, que trata da questão dos distratos. Sim. O que vai mudar se ele for aprovado e qual a importância de ter uma regulação, e aí a gente fala da questão da segurança jurídica novamente, quando a gente fala de desistir de um imóvel? Vamos lá. Planta, né? Exatamente. Eu vou fazer a conta ao contrário. Vamos lá. Qual é o problema do ponto de vista do empresário? Nós lançamos um projeto, vendemos as unidades, esses recursos que nós recebemos da venda das unidades, nós colocamos no empreendimento. Acontece. Se chegar no final e todo mundo fala assim, quero desistir, quer dizer, nós não temos esses recursos em tese para devolver, porque nós investimos no próprio empreendimento. Então, não é justo que nós cheguemos no final, por exemplo, muitas vezes acontece isso, o prédio normalmente acontece na época das chaves, que a pessoa tem que pagar uma prestação maior, de ela querer desistir. Quer dizer, você já investiu. Se você tiver que devolver uma grande parte desses recursos para a pessoa ali à vista, você vai ter que tirar esse dinheiro de algum outro lugar, ou você não vai ter esse dinheiro. Então, assim, o que nós precisamos é que o comprador entenda isso também e chegar a um denominador comum. Porque pode acontecer, sim, da pessoa não ter mais condições de ficar com aquele imóvel. E a gente tem que entender isso também. Então, nós precisamos chegar a um ponto de que os empresários precisam ter uma segurança jurídica e o comprador também. Hoje não existe isso. Hoje não existe uma regulamentação, Não existe uma regulamentação, então é cada caso. Então, assim, depende do juiz que analisar aquela questão ou da Câmara que cair se estiver no tribunal. Quer dizer, isso é uma coisa que nós, infelizmente, no Brasil sabemos que a justiça demora,
que a justiça ela não tem um padrão decisório homogêneo. Então, na verdade, você tem decisões que são mais pró-consumidor. Sim. Então, nós precisamos de uma legislação que entenda que todo mundo vai perder. Se eu comprei um imóvel que eu não poderia ter comprado e eu não consigo pagar, também não é justo que só o empresário perda. Ao mesmo momento que se a pessoa comprou um imóvel e não consegue mais pagar, ela também não é justo que ela perca o que ela investiu. Exatamente. Então, assim, todo mundo vai perder, ponto. Então, assim, essa aqui perca na mesma proporção. Exatamente. Ou que exista uma forma de você fazer com que já se saiba quanto você vai perder e quanto eu vou perder. Então, assim, nós já sabemos antes... Na assinatura do contrato. Que a gente vai perder. Então, assim, se eu não entregar o empreendimento para você, eu vou perder. Porque eu tenho multas, eu tenho vários... Se você, por algum motivo, tiver que desistir da compra, você vai perder em tantos por cento do valor que já você sabemos investiu. quanto. O problema Até porque permite que o empresário tenha um caixa de reserva. E saiba exatamente, né? fala assim, olha, ok, nesses casos aqui eu acho que eu estou tendo problema com determinados clientes que talvez não consigam, a gente já consegue fazer uma previsibilidade. O problema é justamente esse quantum. Na verdade, essa legislação ela nunca saiu do papel, ela nunca foi aprovada, nem sancionada, nem nunca entrou em vigor. Por quê? Porque esse quantum é uma discussão infinita em que os órgãos dos consumidores e dos empresários não conseguem chegar a um denominador comum para entender quanto é que vamos perder. O importante é que tenha, né? Precisa ter. Na verdade, a lei do distrato é uma coisa que, se Deus quiser, vai ser aprovada agora no Senado de vez, né? Mas ela também tem a pegadinha do investidor, que, na verdade, ele investia numa situação... porque o mercado imobiliário é como o mercado acionário. Sim. Então, se você investe no mercado acionário e as ações sobem, beleza, você ganhou, se elas caem, você perdeu. Então, o investidor não queria ter perda, não tinha perda. Juridicamente, tudo dava garantia para ele. Ele comprava 10 unidades, quando ele ia entregar, ele devia 5, ele falava, não devo mais nada, me dá só 5, distrato todas. E aí, como o Gustavo falou, cascata, né? Lógico, você investiu, você pagou, você... estava contando com aquele dinheiro, e aí é uma série de fatores aqui que dá um programa inteiro da gente falar do distrato. É uma coisa realmente complicada. O que muita gente tem contestado, junto ao Secov, é Beschini, poxa, 50% de devolução, 25%, o que a gente quer quebrar é o especulador. Né? Porque se a pessoa que comprou, ela perdeu emprego, ela realmente não consegue pagar, ela teria o sonho de comprar e ela não está conseguindo, o incorporador dificilmente vai especular na justiça e tirar aquilo da pessoa. Ele vai entrar num acordo com ela justo. Isso a gente sabe. O que não pode é ser injusto com o incorporador. Ele tem dinheiro e eu vou ficar e vai fazer um empreendimento, uma poupança. Aí não. Aí está errado. Aí então, está errado. Essa é a discussão do distrato. Aí é o brasileiro agindo, né? Querendo levar vantagem em tudo. Não dá. Precisa ter uma regulamentação para que haja segurança jurídica para os dois lados. Infelizmente, nosso tempo acabou. Carlos, muito obrigado pela tua participação. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Passa muito rápido, Passa muito rápido, muito rápido. Eu te agradeço sempre, é sempre gostoso estar aqui junto. Muito obrigado. Sempre precisar, estamos aí. Gustavo, obrigada também pela participação. Sucesso aos dois no FICOM, na próxima quinta-feira. Porque eu defendo que realmente essas discussões precisam acontecer sempre. Muito obrigada. Obrigado, Carlão. É um prazer discutir esse assunto que está no nosso dia a dia. O Bom Dia Baixada fica por aqui. Você pode ficar bem informado sobre tudo o que acontece na região e no mundo acessando o Santa Portal. Eu volto amanhã, a partir das 8 horas da manhã.